Alô, hoje nós vamos continuar no nosso tópico sobre demonstrações financeiras dentro do curso de Finanças Corporativas 1, e a ideia é discutir a análise horizontal e vertical, apresentar para vocês como que a análise horizontal e vertical vamos fazer aqui do balanço patrimonial e das demonstrações de resultado do exercício. Bom, antes da gente iniciar a análise propriamente dita, eu tenho que comentar aqui com vocês que, embora a ideia seja de que o balanço patrimonial ele já venha de uma maneira suficientemente padronizada, isso e a DRE também, isso nem sempre acontece, tá? Então, antes de fazer uma análise do balanço, às vezes é importante que você se debruce também nas notas explicativas, no intuito de padronizar as demonstrações para a maneira como você pretende fazer a análise. Então, às vezes uma conta está classificada como uma conta redutora de ativo e eventualmente você precisa reclassificar essa conta, colocando ela numa conta do passivo, agregando em conta do passivo. Depende muito da estrutura analítica que você construiu para fazer a sua análise. Então, às vezes, o analista ele precisa, antes de iniciar a sua análise, se debruçar sobre as demonstrações e avaliar se elas estão ou não prontas para iniciar o trabalho de análise. Essa padronização ela se torna ainda mais necessária quando você pretende comparar os resultados de sua análise sobre uma empresa com os resultados da análise que você vai fazer sobre outra empresa. Então é importante que os conceitos estejam alinhados nas análises das duas empresas. Bom, feita a padronização, uma vez que você esteja tranquilo e confiante com relação à forma como as demonstrações estão apresentadas e como elas se integram ao seu modelo de análise, vamos começar então a fazer a análise. O ponto de partida nosso aqui é iniciar essa análise olhando para o balanço patrimonial. Tá? Então, no balanço patrimonial, como a gente já viu, eu tenho do lado esquerdo os nossos ativos, né, os bens e direitos. Eles estão aqui apresentados em dois exercícios, o exercício de 2000x3 e o exercício de 2000x2. Tá? Então são dois exercícios. Os passivos idem, você tem os passivos em dois exercícios. Ora, a nossa análise então vai consistir em você olhar para essas contas que já foram padronizadas e avaliar como que cada conta dessa, por exemplo, o que ela representa em relação ao ativo total, como que essa conta evoluiu ao longo do tempo. Então eu posso, na análise vertical, olhar para os números na coluna e na análise horizontal olhar para os números na linha. Olha só, aqui então, executando esse procedimento, o que a gente fez? Nós abrimos uma nova coluna aqui, ao lado dos valores absolutos das contas. Temos aqui uma coluna para a gente colocar os valores relativos das contas. Então, por exemplo, quem é 10,9? Tá? Que olha só, o caixa de 211 milhões em 2000x3, ele representava quanto do total dos ativos? Total dos ativos aqui apresentados. Então, o que acontece? O caixa
o caixa, tá? Em 2000 X3, ele era um total de 211 dividido por 1.933 multiplicado por 100, eu vou encontrar 10,9, ou seja, o caixa em 2000x3 representava 10,9% do total de ativos. Quanto que o circulante, o total dos ativos circulantes, certo? Quanto que ele representava em 2000x3 do total de ativos da empresa. Então, o total dos ativos circulantes, ele era de 736 dividido por 1.933 vezes 100, ele representava 38,1% em 2000x3. Ora, mas o caixa, e esse número nós vamos avaliar aqui do lado, em 2000x2, quanto que ele representava? Eu tinha 533 dividido por 1.701,19, porque em 2000x3, x2, eu estou olhando para essa coluna. Então eu tenho 1.719 vezes 100. Então nós temos aqui, que o nosso total do circulante, tá? Total circulante, ele em 2000x2 representava 32,1. Aqui então 38,1 em 2000x3, 32,1 em 2000x1. Então olha só, os ativos circulantes, eles aumentaram a sua participação percentual em relação ao total de ativos. Eles saíram de 32, eles representavam 32,1% do total de ativos, passaram a representar 38,1% do total dos ativos. Ora, se você olhar, né, porque a gente sabe que o circulante mais o não circulante vai me dar o ativo total. Então, se houve essa evolução aqui do ativo circulante, se percentualmente os ativos circulantes eles aumentaram a sua participação no total de ativos, é de se esperar que tenha acontecido o inverso com o total dos ativos não circulantes, certo? E de fato, o total dos ativos não circulantes, eles representavam 67,8% dos ativos em 2000x2, eles passaram a representar 61,9% dos ativos em 2000x3. Então olha só, os ativos não circulantes eram de 1 bi.166, passaram a representar 1.197 bi. Então uma observação interessante aqui para vocês avaliarem é de que, em termos absolutos, houve um aumento no valor do total dos ativos não circulantes. Eles saíram de 1.166 para 1.197. Houve um aumento em termos absolutos. No entanto, houve uma redução em termos relativos. Tá? Por que isso? Porque o total dos ativos, que fica no denominador, né, ele cresceu mais do que o crescimento dos ativos não circulantes, o que fez com que os ativos não circulantes passassem a ter uma representatividade um pouco menor em relação ao total dos ativos, certo? Então olha só, a gente tem que entender, né, que
a conta aqui para os não circulantes seria 197 sobre 1933 vezes 100, isso em 2000x3, e a conta seria em 2000x2, 1166 dividido por 1.719 vezes 100. O que eu estou dizendo para vocês é que houve um aumento no numerador, mas também houve um aumento no denominador. Como o denominador aumentou mais do que o numerador proporcionalmente, houve uma queda na participação relativa dos ativos não circulantes. Então, olha só, a análise vertical ela é construída olhando verticalmente para o balanço. Ela é construída olhando verticalmente, mas isso nada impede que você, olhando verticalmente um exercício comparativamente com um outro exercício, você pode discutir sobre a evolução das contas no balanço patrimonial. Isso nós fizemos para os ativos, podemos fazer também para os passivos mais patrimônio líquido. Se a gente fizer isso para os passivos mais patrimônio líquido, eu vou fazer a mesma coisa, lembrando, né, que o passivo mais o PL é igual ao total de ativos, né? Então, ó, esse número que está aqui é o mesmo número que estava lá de total de ativos em 2000x3, e esse é o mesmo número do total de ativos que estava em 2000x2. Isso porque passivo mais patrimônio líquido vai formar esse total aqui dos passivos. Então, olha só, eu tenho aqui agora os números na coluna, ou seja, os números aqui apresentados verticalmente, que representam a participação de cada uma dessas contas no total de passivo mais patrimônio líquido. Então, quem é 7,9? 7,9 é 153 dividido por 1.933 vezes 100. Isso é o 7,9. E aí eu posso fazer o mesmo exercício que a gente fez anteriormente, olhar para a evolução aqui, ó. Primeiro, a gente está vendo o seguinte, né, que o total dos passivos circulantes, eles representam 28% do total de passivo mais patrimônio líquido, e o 28%, e os passivos de longo prazo representam 28,6%, os passivos não circulantes 28,6%. Então, o total do patrimônio líquido 43,5%. Quem é 43,5% é 840 dividido por 1.939 eu vou encontrar o 43,5. E a gente percebe aqui agora, fazendo análise, que houve na empresa uma pequena redução da participação do total dos passivos circulantes sobre o total de passivo mais patrimônio líquido. Houve uma redução. Houve praticamente uma estabilidade quando a gente olha a participação do total do passivo de longo prazo sobre o passivo mais patrimônio líquido. Essa relação se manteve estável, e houve um aumento do patrimônio líquido. Houve um aumento do patrimônio líquido, um pequeno aumento do patrimônio líquido de um exercício para o outro. Bom, do mesmo jeito que fizemos a análise vertical sobre o balanço patrimonial, podemos fazer também a análise vertical sobre as demonstrações de resultado do exercício. No caso das demonstrações de receita de resultado do exercício, o padrão é a gente tomar por base que a receita operacional líquida corresponde a 100%. Então a base aqui é a receita operacional líquida. Então todas as contas são comparadas em relação à receita operacional líquida.
Então o que a gente tem aqui? O custo dos produtos vendidos representa 65,5% das receitas operacionais líquidas. Como que a gente chegou aqui? Ó? Se 3.514 corresponde a 100, 2.300 corresponde a x. Então, x é igual a 2.300 vezes 100 dividido por 3.514. Então é basicamente fazer o que? Dividir o 2.300 pelo 3.514 e encontrar a participação do custo dos produtos vendidos. E aí eu faço conta a conta. Olha, o lucro bruto de 1.214, eu tive um lucro bruto de 34,5% no exercício de 2000x3. As despesas operacionais representaram 13,8%. Então é 484 dividido por 3.514. 484 dividido por 3.514 vai me dar o 13,8%. Então, do lucro bruto, nós descontamos o total das despesas operacionais e vamos encontrar aqui o nosso, a gente já viu na aula anterior, o nosso LAGIR ou EBIT, tá? O nosso resultado operacional, LAGIR ou EBIT, de 730. 730 dividido por 3.514 vai me dar 28,8%. Então, o EBIT da firma em 2000x3 foi de 20,8%. De retiro as despesas financeiras, a gente tem a LAIR. Quando eu abato as despesas financeiras, a LAIR, que é a base de cálculo do imposto de renda, tá? Então é o lucro antes do imposto de renda. Eu vou encontrar a LAIR. No nosso caso, o LAIR, depois que eu descontei as despesas financeiras, eu tenho que deu 17,6%, ou seja, 618 dividido pela receita operacional líquida, eu encontro 17,6%. E eu olho aqui, a firma pagou, em relação à sua receita operacional líquida, 8,3% da receita acabou se transformando em dividendo. E o lucro líquido da firma foi de 11,2%. O lucro líquido. Bom, a gente pode, uma vez que a gente construiu a análise aqui, construímos os números na coluna, nós podemos fazer isso para o exercício de 2000x2 e fazer a avaliação. Olha, que interessante, o lucro bruto da empresa aumentou. Ele foi 31,5% em 2000x2 e em 2000x3 foi de 34,5%. Então houve um aumento do lucro bruto. E aí você pode se perguntar, de onde é que veio esse aumento? A gente percebe que o custo dos produtos vendidos teve uma redução na sua participação sobre as receitas operacionais líquidas. Quer dizer, a firma conseguiu, significa que a firma conseguiu gerar mais receita com um custo de produto vendido menor, do ponto de vista unitário, ou então do ponto de vista relativo. Porque se você olhar, do ponto de vista absoluto, houve um aumento do custo de produto vendido. 2.200 para 2.300. Mas por que aumentou o custo de produto vendido? Porque a firma vendeu mais. Tá? A firma vendeu mais. Olha como o aumento como foi o aumento da receita. Saiu de 3.212 para 3.514. Então era de se esperar que, se ela vendeu mais produtos, o custo de produto vendido tivesse um aumento. Mas ele aumentou relativamente menos do que o aumento das receitas operacionais. É por isso que a participação do custo de produto vendido caiu de 68,5% para 65,5% das receitas. Isso permitiu um aumento do lucro bruto. O lucro bruto, que era de 31,5%, aumentou para 34,5%. Então, o que permitiu esse aumento do lucro bruto? A queda do custo dos produtos vendidos.
Bom, a gente vê que percentualmente as despesas operacionais elas não variaram muito. Olha aqui, ó, houve um aumento absoluto de 442 dessas despesas para 484, houve um aumento aí de 42. No entanto, percentualmente, os números continuaram os mesmos. Por quê? Porque o aumento da receita operacional líquida seguiu proporcionalmente a mesma relação de aumento que foi observada no total das despesas operacionais. Isso fez com que não tivesse havido uma mudança significativa da participação das despesas operacionais do exercício de 2000x2 para 2000x3. O resultado operacional melhorou bastante também, seguindo o LAGIR, né? Seguindo esse aumento do lucro bruto. O LAGIR também aumentou de 17,7, aumentou para 20,8. As despesas financeiras ficaram praticamente no mesmo nível de representação sobre as receitas operacionais líquidas. Nós tivemos aqui um aumento do lucro antes do imposto de renda, saiu de 14,6 para 17,6. Tivemos um aumento do lucro líquido e, em consequência, aumento do pagamento de dividendos também. Então essa é a lógica da análise vertical sobre a DRE. Discutindo então a análise vertical sobre o balanço patrimonial e sobre a DRE, nós podemos agora fazer a nossa análise horizontal. A análise horizontal ela tem uma lógica um pouquinho diferente. Tá? Qual é a lógica da análise horizontal? A referência não é mais, ela não está mais na coluna, numa determinada conta, né? Não está mais em uma linha, numa determinada conta, eu não fixo uma linha. Aqui eu vou fixar a coluna inteira e vou fazer análise horizontal, na linha. Eu fixo a coluna e faço análise na linha. Então, o que vai acontecer aqui? Eu estou dizendo que 2000x2 é a minha referência. Então eu vou criar números índices tomando por base 2000x2. Então isso significa que 185 agora equivale a 100, 85 equivale a 100, 50 equivale a 100, todos esses números aqui equivalem a 100. E o que eu quero saber olhando na linha, olhando horizontalmente, o que aconteceu com o caixa? Tá? A pergunta aqui quem é 114,1? 114,1 é o seguinte, ó, se 185 equivale a 100, 211 equivale a x, certo? Então quem é x? X igual a 211 vezes 100 sobre 185, que vai me dar 114,1. Significa que o caixa aumentou em 14,1% em 2000x3 em relação a 2000x2. Então, ó, houve um aumento de 14% do caixa. Faço a mesma análise, ó, faço a mesma conta para as diversas contas das demonstrações de resultado do exercício. Eu faço o mesmo cálculo para as diversas contas do balanço patrimonial, desculpa. Do balanço patrimonial eu vou fazer os mesmos cálculos para as demais contas. Então, quem é 183,1 é 736 dividido por 553 vezes 100. Então, isso significa que os ativos circulantes aumentaram 33,1% de 2000x2 para 2000x1. Houve um aumento de 33% no total dos ativos circulantes. Entenda que eu não posso olhar para esse número apenas sem levar em consideração o que aconteceu também com o total de ativos, né? Você vê que aqui o total de ativos aumentou 12%.
Então o total dos circulantes cresceu mais do que proporcionalmente do que o crescimento do total dos ativos. O total dos ativos foi de 12%, o total do circulante foi de 33%. Isso a gente já sabe o que resultado, que impacto que isso traz se eu fosse fazer análise vertical. A gente já fez isso, inclusive. A gente percebe que provavelmente a participação do total dos ativos circulantes ela cresceu sobre os ativos totais. A gente já viu na análise vertical que isso de fato aconteceu. Então a análise horizontal ela permite que você compare conta a conta qual foi o crescimento percentual dessa conta em relação ao exercício anterior. Diferente da análise vertical que olha sobre a participação de uma conta sobre ou ativo total ou sobre a receita líquida, dependendo da demonstração que você esteja analisando. A análise horizontal ela olha na linha qual foi o movimento daquela conta, certo? Então, do mesmo jeito que a gente fez essa análise para os ativos, a gente pode fazer análise também para os passivos. Da mesma forma, a gente vai fixar um ano de referência. Se eu tivesse aqui vários outros anos, o ano de referência seria o mesmo, tá? Deixaria aqui em 2000x2 e analisaria 2000x3, 2000x4, 2000x5. Então, o que eu tenho aqui? Fixei 2000x2 como referência, e aí eu tenho que o contas a pagar aumentou em 22,4%, certo? Se houve uma redução das despesas a pagar de 7%, tá? As despesas a pagar elas eram de 272, passaram para 253, então houve uma redução. E a gente vê aqui que o total do circulante se manteve praticamente, a variação foi muito pequena. O total dos ativos dos passivos circulantes, os passivos circulantes aumentaram apenas 1,1% de 2000x2 para 2000x3. Por outro lado, os passivos de longo prazo tiveram um aumento de 12%. Certo? Os passivos de longo prazo tiveram um aumento de 12%. E o patrimônio líquido aumentou em 21,6%. Certo? Então, olha só, se 691 equivale a 100, 840 equivale a 121,6. Ou 840 dividido por 691 vezes 100 vai me dar 121,6. E aí, então, houve um aumento de 21,6% do patrimônio líquido no exercício de 2000x3. E aí a gente fez a análise horizontal sobre as contas de passivo e patrimônio líquido da empresa. E podemos fazer também a análise horizontal para a DRE. Certo? Na DRE, o que acontece? Também eu vou fixar um exercício como referência e vou dizer, olha, minha receita operacional bruta cresceu em 9%, meus impostos que incidem diretamente sobre as vendas também foram na mesma linha, então a minha receita operacional bruta cresceu também 9,4%. Como é que eu obtive esse número? Dividindo 3.514 por 3.212. Então, se eu divido isso por isso, eu encontro um aumento de 9,4% na receita operacional líquida. O custo dos produtos vendidos aumentou 4,5%. Então, olha, a minha receita aumentou 9,4%, o meu custo dos produtos vendidos aumentou 4,5% apenas. Então, como o custo dos produtos vendidos aumentou menos do que o aumento na receita operacional líquida, o que aconteceu? O lucro bruto cresceu 20%. Certo? Houve um incremento no lucro bruto de 20%. E aí, vamos lá, a gente continua no mesmo raciocínio ao longo de toda a demonstração dos resultados do exercício. O total das despesas operacionais aumentaram em 9,5%. Olha, você vê que as despesas operacionais elas cresceram mais ou menos na mesma linha que a receita operacional bruta. Não variou muito. O crescimento foi em linha com a receita operacional líquida. E já o nosso LAGIR, ou EBIT, o nosso EBIT,
ele cresceu 28,1%, ou seja, 730 sobre 560 vezes 100 vai me dar esse número que está aqui. As despesas financeiras cresceram quase 11% em relação ao exercício anterior. O LAIR, o lucro antes do imposto de renda, a gente teve um aumento de 31,8%. Tá? E o lucro líquido, que é o número que os acionistas gostam de olhar, né? O lucro líquido da empresa aumentou em 47,9%, certo? Isso permitiu que a empresa pagasse mais dividendos, certo? E que retesse mais lucros. Então, parte do lucro da empresa ela usou para pagar dividendos e parte ela reteve no seu caixa. Ela reteve parte dos lucros. Bom, essa é a nossa a forma como a análise horizontal e a análise vertical que a gente apresentou, essas análises são realizadas. Então, sumarizando, a gente pega as nossas demonstrações financeiras, a gente padroniza elas, principalmente se você for fazer uma análise comparativa com outras firmas. Uma vez padronizado, eu faço a análise vertical e faço a análise horizontal, e essas análises vão permitir que você discuta sobre a evolução das contas ao longo do tempo e que você consiga identificar quais foram os grandes fatores que provocaram alterações no comportamento das contas ao longo de vários exercícios. Ok? Obrigado então, e eu espero encontrar vocês na nossa próxima aula.